Olá, pessoal. Eu sou Flávio Ataliba e nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Conexão Econômica do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE. E nesse podcast a gente vai trazer e vai ter uma conversa com o superintendente de infraestrutura e mercados globais do FGV-IBRE, Túlio Barbosa. Túlio, obrigado já pela sua presença. Se você se interessa por esse conteúdo, eu aqui convido você a compartilhar com nossas redes sociais, no YouTube do FGV-IBRE, e caso também você pode acompanhar esse programa pelo Spotify. Bom, Túlio, muito obrigado por você ter aceito aqui o convite da gente, do FGV. Hoje talvez a gente faça um programa um pouco diferente, porque a gente quer agora entender, né, mais de perto, mais profundamente, como é que o FGV-IBRE trabalha, quais são as suas grandes linhas de atuação. E no caso específico, você como superintendente de toda a relação, né, de negócios com a área de infraestrutura e outros mercados, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui, é algo muito importante, porque de alguma forma, quando a gente olha para, né, a trajetória da instituição, nós temos ali, quando o IBRE nasce, basicamente ele preocupado com as estatísticas do Brasil. Então, nós tínhamos aí o próprio cálculo da inflação, depois o cálculo do balanço de pagamento, e toda a contribuição que a instituição vem dando ao longo do tempo, nos últimos 70 anos, para o pensamento econômico do Brasil, inclui isso também a questão de estudos e pesquisas. E, vamos dizer assim, nos últimos anos, o IBRE viu a necessidade de avançar ainda com todo o conhecimento que possui em uma área extremamente importante para o país, que é a parte de infraestrutura, né? A gente sabe que uma nação, para que o seu desenvolvimento seja acelerado, é fundamental que a gente possa ter esse segmento, né, que dê suporte ao processo de desenvolvimento, seja estradas, portos, aeroportos e qualquer outro tipo de investimento em infraestrutura que seja importante para o país. A gente está falando também do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. Então, Túlio, feita essa introdução, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trocar essas ideias contigo é o seguinte: você, como superintendente de infraestrutura e mercados globais do IBRE, né? Quais são as principais áreas de atuação que a SINHA, né, que é a sigla, né, da superintendência, ela desenvolve hoje no IBRE? Primeiro, porque eu quero a gente entender, né, qual é a forma de atuação. Depois eu queria avançar contigo para a gente discutir alguns pontos específicos que eu acredito que seja muito importante, e que todos aqueles que estão nos acompanhando, sem dúvida nenhuma, vai entender como o IBRE hoje está sendo também muito importante para o país em outras áreas, diferente ali do seu passado, como já comentei, ligado a números índices, ligado a estudos, mas agora a gente está atuando em outras áreas. Bom, assim, primeiro, Flávio, dizer que é um prazer estar aqui com você falando sobre infraestrutura, né? Porque, como você bem introduziu aí, a infraestrutura ela tem um papel muito importante no desenvolvimento social e econômico do país, né? E isso se alinha muito com o propósito do IBRE, né? Que é contribuir para esse desenvolvimento social e econômico. Bom, dito isso, a gente vê que o país precisa, né, suprir algumas lacunas, precisa de algumas informações para que as decisões sejam tomadas, né? Decisões extremamente estratégicas. Para que a gente possa apoiar esse desenvolvimento social e econômico, o IBRE hoje tem aí aproximadamente 15 a 16 escritórios regionais, através dos quais ele coleta preços e mantém uma estrutura de pesquisadores nas 27 unidades da federação. Essa estrutura permite que a gente colete aí alguma coisa em torno de 350 mil preços no atacado. 350 mil preços? 350 mil preços coletados mensalmente a forma de todo o Brasil. Coleta,
Túlio? O híbrido ele se adapta à necessidade de cada respondente desse, né? Então, em alguns casos, a gente faz uma coleta presencial, em outros por telefone, em outros casos com uso de ferramentas tecnológicas que permitem a integração da FGV com esses respondentes, né? Mas só uma pergunta, é muito caro essa coleta de preços? Flávio, sim, é caro, porque você imagina que eu preciso parar uma pessoa dentro de uma empresa, isso custa para essa empresa, né, para que ela possa responder a nossa pergunta, né? Então, existe uma política de reciprocidade para que essa interação aconteça, acordos de confidencialidade são assinados entre ambas as instituições, porque nós viramos, ao longo desses 70 anos, o maior repositório de informação privado do Brasil, né? E essas informações que vão desde uma pesquisa de preço até pesquisas e aferições de campo para mensurar produção de equipamento, produção de mão de obra, consumo de material nas grandes obras de infraestrutura no Brasil todo, para entender importantes órgãos da esfera, principalmente da esfera federal. Agora, mais recentemente, a gente percebe essa preocupação mais latente em órgãos da esfera estadual e com o avanço da nova lei de licitações, né, da 14.133, o uso dessas informações do ciclo especificamente, que é o Sistema de Custos Referenciais de Obra do DENIT, ele teve uma expansão na sua necessidade, né? E ele agora vai passar a valer tanto para as esferas estaduais quanto para as esferas municipais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão envolvidas nessa coleta primária, vamos dizer assim, de preços, né, de todos esses produtos? Eu teria dificuldade agora de quantificar, porque também muda, né? Porque existe uma mudança, né, permanente nesse grupo em função das nossas necessidades. Mas, por exemplo, eu posso te dar uma informação aqui de imediato, que é o seguinte: a pandemia, por exemplo, ela mudou a dinâmica, né? As pessoas hoje ficam mais em home office. E nem sempre, hoje, quando a gente visita a empresa, a pessoa que responde está lá, ela às vezes, por algum imprevisto, ela trocou a data dela do home office, enfim. Essa agenda por si só já atrapalhou e isso fez, assim, se tornou um grande desafio para os institutos de pesquisa, né? Porque o modelo home office, por incrível que pareça, atrapalhou a produtividade de um pesquisador. Porque é cada vez mais difícil você fazer a sua ligação ou você visitar aquela empresa então, e encontrar assim, a pessoa lá. Quando você tem uma situação que a atividade presencial permanece, fica mais fácil porque você encontra a pessoa que você vai pesquisar. Quando você está dizendo que a pandemia acelerou esse trabalho em home office e a coleta... Por sua vez, a coleta encontrou mais dificuldade de encontrar a pessoa do outro lado, né? Então, ou a disponibilidade da pessoa que está do outro lado para responder a essas pesquisas. E eu diria que esse é um desafio para todos os institutos de pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mudou, né? Vem mudando. É uma dinâmica que mudou, o mercado mudou, é natural, né? A pandemia trouxe aí diversas mudanças, algumas positivas, outras nem tanto, mas a gente está tendo que conviver com isso, né? Ô, Túlio, só um detalhe, normalmente, né, as pessoas elas não têm noção do grau de dificuldade que é você estar coletando permanentemente esses preços, essas informações para construir, como você falou, esse portfólio. E não é só coletar, né? Que precisa ter credibilidade aquela informação, precisa ter uma consistência, né, do dado. Assim. Assim, eu diria que existe uma dificuldade que está na coleta em si, né, e nessa relação de confiança entre a instituição que pesquisa e a instituição que responde. E depois nós temos vários outros desafios, né, porque você imagina que você guarda uma série histórica de uma informação extremamente importante. Então, você ser o guardião dessa informação é algo que nos orgulha muito, porque isso mostra que a credibilidade que a gente construiu ao longo de todos esses anos nesse setor. Isso não pode ser arranhado, né? E isso não pode ser arranhado. E para que isso não seja arranhado, existe uma grande infraestrutura tecnológica. É isso que eu queria saber. Para guardar essa informação. Mas não é. Eu diria que corre o risco de ataques, de hacks, para poder identificar. Porque, veja bem, se uma empresa passa a informação de um determinado produto, né, de seu insumo para vocês,
o concorrente pode querer saber daquela informação. Sim, mas a fundação investe muito nesses recursos e nessas tecnologias para que essas informações estejam não só guardadas, mas devidamente protegidas, né? Tanto que ao longo de 70 anos a gente nunca ouviu um relato como esse que você acabou de citar. A gente entende que o nosso papel dentro desse contexto ele é muito importante porque o investimento em infraestrutura ele direciona o crescimento de um país, né? Você imagina que o investimento em infraestrutura ele integra regiões, ele gera emprego, ele amplia a arrecadação, ele melhora a qualidade de vida, ele melhora a produtividade. Então, eu diria que o investimento no setor de infraestrutura ele é um vetor importantíssimo para o desenvolvimento social e econômico de qualquer nação. Tá. E é dentro desse contexto que a Fundação, desde 2012, tem investido e vem se posicionando como o maior e o mais importante player dentro desse mercado. O nosso primeiro contato foi com o DENIT. O DENIT é uma grande escola de engenharia, eu diria que... DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Governo Federal. Sem dúvida nenhuma, foi uma parceria importantíssima para o Brasil, porque nos proporcionou um aprendizado muito grande no setor de infraestrutura e tenho certeza que nós, enquanto Escola de Administração e Economia, também levamos um aprendizado muito grande nas matérias em que nós construímos os nossos principais pilares. Sim. Mas hoje eu me orgulho de dizer que a FGV também é uma escola de engenharia, sabe? Aprendemos muito e a gente tem disseminado esse conhecimento em todo o Brasil. Mas deixa eu só lhe voltar um pouquinho. Você já chegou ali em 2012. Vamos lá. Nessa coleta de preços, você coleta preços dos mais diversos bens e serviços aí da economia brasileira, não é isso? Uhum. Mas uma parte, né, dessa coleta, ela se refere, como você está falando, ao setor de infraestrutura. Um subconjunto do total que vocês coletam, outros preços que não necessariamente são usados em infraestrutura, mas o IBRE ele percebeu, desde 2012, a importância que é você ter preços bem coletados, consistentes, que possa ajudar o setor de infraestrutura. Você arriscaria dizer como era antes dessa atividade que o IBRE passou a desenvolver mais fortemente, apoiando o setor de infraestrutura, especialmente o governo federal? Flávio, eu prefiro sempre olhar para frente, né? Então, eu diria que a gente proporcionou maior celeridade nos processos de contratação pública, nós proporcionamos mais transparência, sem dúvida alguma, proporcionamos muita economia para o setor de infraestrutura, criamos indicadores que podem apoiar os órgãos de controle e fiscalização no papel deles, mas que também apoiam o executivo no direcionamento e no uso responsável dos recursos públicos, né? Esse tem sido o nosso principal papel no contexto da infraestrutura no Brasil. Vamos dar um exemplo concreto, tá? Um órgão qualquer, ou seja, do governo federal, ou seja, do governo estadual, quer construir uma estrada, tá certo? Como é que o IBRE, né? Porque o IBRE tem sempre aquela ideia de um instituto de economia, de pesquisa, de economia, preços referentes à economia, mas agora a gente está falando de uma outra vertente. Perfeito. É isso? A gente está falando de engenharia e composição de custos de obras. Eu queria entender, né, e quem está nos assistindo, como é que o IBRE entra concretamente, dando um exemplo, como é que ele entra nessa atividade apoiando o segmento. Eu vou te mostrar como é que essas coisas se conectam. Isso. Primeiro, o Flávio, quando o IBRE ele não entra na atividade principal do órgão, ou seja, na atividade fim. A gente atua no custo unitário. Então, a gente atua coletando preços que vão ser referências para essas contratações e formando o custo unitário desses serviços. Exemplo. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. No caso específico em que você coloca a rodovia, né? Então, vamos imaginar que para começar essa rodovia eu preciso fazer um serviço de terraplanagem. Então, a gente apoia ali definindo qual é o papel do equipamento líder, qual é a produção desse equipamento, como é que a mão de obra essencial a esse serviço vai atuar, qual é a administração local
daquela obra, como é que o canteiro vai ser construído, para que o orçamentista, com base nesse conjunto de informações, possa elaborar o orçamento dessa obra. Mas o mais importante é o que vem depois, né? Como é que essa obra depois interage com o planejamento econômico de uma nação, né? Com o planejamento econômico do país. Só voltando um pouquinho, antes de ir para essa etapa. Mas, assim, é diferente eu ter uma obra, por exemplo, no interior do Ceará, ou no interior de São Paulo, ou no Acre. Eu tenho custos que vão ser diferentes. Como é que vocês corrigem ou ajustam essas planilhas dependendo da localidade? Bom, os preços que nós coletamos, eles são regionalizados. Por óbvio, os nossos estados, eles têm características, né, diferentes, né, sejam elas características climáticas, sejam características de solo, por exemplo, né? Então, nossas composições prevêem todas essas variáveis de influência no custo de execução de uma obra. A gente estuda índice pluviométrico, a gente estuda como é que o tráfego vai influenciar na manutenção de uma rodovia, por exemplo. Então, todas essas variáveis, elas são criteriosamente estudadas e analisadas pela Fundação Getúlio Vargas e são transcritas em manuais orientativos para que o usuário dos sistemas de custo possam olhar e se balizarem por aqueles manuais orientativos. Mas cada obra tem seu manual ou às vezes você consegue ter um manual geral? O manual ele é geral, mas ele permite os ajustes para as características regionais, inclusive permite o ajuste para a característica pontual de uma obra, né? E para isso a gente tem, dentro desses manuais e desses cadernos técnicos, todas as instruções necessárias para que o orçamentista, com base num projeto, possa orçar a sua obra. O insumo básico é o preço. Na verdade, a gente tem um insumo, o preço do insumo, mas a gente tem a produção do equipamento, a gente tem a produção da mão de obra, a gente tem o consumo dos materiais, né? Então, são variáveis extremamente importantes que precisam ser observadas durante a elaboração da obra. Agora, Túlio, um outro ponto ainda falando de obra é o seguinte, a gente sempre sabe que a mão de obra em determinadas obras ela pode ter produtividades diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, como é que eu calculo em uma determinada obra, qual o tempo necessário que eu vou precisar de um determinado operário para fazer determinada obra? Como é que... isso é muito complexo fazer esse cálculo unitário. O cálculo unitário, por exemplo, de um saco de cimento é fácil, mais ou menos fácil, mas o cálculo unitário da hora trabalhada de um determinado operário médio, que tem a ver com a qualificação dele, tem a ver com a educação, tem a ver com a experiência. Isso é bem mais complexo. Como é que se chegam a esses números? Aí nós temos alguns critérios, né, que vão desde aferições de campo. Primeiro, você tem que categorizar, né? Então, o que eu estou chamando de categorizar? São relevos distintos, tipos de solo distintos, para executar um mesmo serviço, né? Então, criada essa hierarquia, a gente tem equipes que vão a campo com drone, com cronômetro, com filmadora, e nesse contexto, todos os tempos e consumos e produções de equipamentos são catalogados, tá? Analisados detalhadamente, lembrando sempre que o que a gente propõe é um custo referencial. Entendi. E que o orçamentista, dado uma realidade diferente daquela que está descrita no manual, ele pode customizar o orçamento dele e justificar por que ele está adotando premissas diferentes daquelas tudo que estão... é transparente. E como é que os órgãos de controle no país avaliam, analisam esse movimento do IBRE? Nós temos um rito, Flávio, porque o movimento não é do IBRE, né? O IBRE ele é o agente que apoia os governos na construção desses indicadores, né? Então, como eu acabei de colocar, alguns conhecimentos desses eles são mais comumente aceitos, né? Então, a experiência do profissional é suficiente. Em outros casos, como eu falei, em outros sistemas, a gente precisa ir a campo para fazer as aferições. O fato é que, qualquer que seja a decisão, existe uma memória de cálculo.
Essa memória de cálculo está transcrita nos nossos cadernos técnicos ou nos nossos manuais. Tá? Então, existe uma absoluta transparência, e para que ela seja transcrita, existe um rito, que começa com uma aferição de campo ou com o conhecimento de um engenheiro, para aquele serviço que é mais comumente aceito, ou o conhecimento do engenheiro é suficiente para que aquela produção seja aceita pelo setor. No extremo final, a gente vai para uma aferição de campo. Mas todo esse conhecimento ele é transcrito e existe uma memória de cálculo para esse conhecimento. Essa memória de cálculo ela é apresentada no que a gente chama de câmara técnica. No momento que nós levamos a memória de cálculo à câmara técnica, o setor pode debater, assim como os órgãos... Você diz é quem está... O interessado, né? Eu diria que o potencial fornecedor da administração pública ou o licitante, ele pode se opor àquele conhecimento que a Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com o órgão, transcreveu para esses manuais e cadernos técnicos. Bom, se ele se opõe, ele fundamenta e submete a uma consulta. Tá? A Fundação vai responder acolhendo a posição dele ou não acolhendo, mas em ambos os casos a gente fundamenta a decisão. Finalizado esse rito, na Câmara Técnica, a gente vai para o que a gente chama de consulta pública. Então aquilo fica no ar por no mínimo 30 dias, e aí qualquer cidadão pode questionar aquela produção de mão de obra ou aquela produção de equipamento que está ali, assim como o consumo daquele material. Ela pode questionar, e a Fundação vai responder a 100% dos questionamentos, acolhendo ou justificando por que não acolheu. Tá? Bom, finalizada a consulta pública é que esse sistema entra no ar. Então existe um rito de aprovação daquela composição, que começa com a análise de um técnico do órgão cliente, depois vai para uma câmara técnica, onde representantes do setor podem questionar, e no terceiro passo ela é submetida a uma consulta pública, né? Então, nós temos 3 níveis. E os órgãos de controle não entram nesse processo? Os órgãos de controle, eles podem questionar em 2 momentos. Primeiro, na Câmara Técnica, né, se eles estiverem presentes na reunião, via de regra, eles são convidados para essas reuniões, mas também podem questionar no segundo ou terceiro momento, né, que é o momento em que vai a consulta pública. Então, dos 3 passos que eu falei, né, o órgão analisando tecnicamente o relatório enviado. Depois a gente tem a Câmara Técnica. Da Câmara Técnica para frente, que seria a Câmara Técnica e consulta pública, o órgão de controle e fiscalização poderia sim questionar uma proposição da Fundação Getúlio Vargas. E o importante de todo esse processo, né, Túlio, é a total transparência que a FGV estabelece de todo esse ritual, não é isso? Quer dizer, está tudo às claras, os preços estão todos colocados, os custos estão todos colocados. A Fundação, em conjunto com os seus clientes, né, ela tem como objetivo principal, assim, como eu falei, proporcionar economia, proporcionar celeridade, proporcionar transparência, mas também extremamente importante, tá? É importante a gente falar isso aqui, é trazer um preço justo, um número de consenso, porque a gente não pode deixar de entender, Flávio, que o objetivo principal de uma empresa é ter lucro. Quando a gente traz uma informação ali, ela é uma informação que ela tenta trazer essa equação de equilíbrio, né, entre a administração pública, o controle, mas também para o ente privado. O ente privado gera emprego, o ente privado ele leva desenvolvimento social e econômico, e isso também é importante para que a nossa economia possa continuar crescendo e prosperando. De certa forma, né, quer dizer, quando você coloca os preços justos, isso gera uma economia, né, de recursos muito grande, porque não estou nem falando de outros aspectos, mas estou falando da questão de você ter uma aferição correta. É importante a gente ser claro, tá, o Flávio? A gente viu aí, há alguns anos atrás, o que acontecia nesse setor, né? A Lava Jato mostrou isso para nós. A Fundação entrou dentro desse cenário com o propósito de trazer economia, transparência, celeridade, eficiência no gasto público, né? E esse tem sido a nossa principal bandeira, né?
né? Sem esquecer que o ente privado precisa ter lucro, precisa gerar emprego e aquele mercado precisa ser atrativo, porque senão o empresário deixa o dinheiro dele aplicado no banco e não aplica na atividade produtiva, né? Então, a Fundação tem se proposto, né, a ouvir todos os lados, a ir a campo, mensurar, como eu falei aqui diversas vezes, os coeficientes de produção, os índices de produção do setor, para que ele tenha também um lucro justo. O Estado não pode subtrair a riqueza do ente privado, mas o ente privado também não pode subtrair do Estado, né? E é importante que esse número seja um número justo. E qual é a sua percepção como é que o setor privado vê a participação da FGV nesse esforço de colaborar aqui com os valores corretos? Olha, a minha proposta é que a gente traga numa próxima versão do nosso podcast, né, um ente privado que dê o depoimento, que dê esse depoimento, né, porque aqui a gente já cria o gancho para convidar o ente privado para se manifestar dentro dessa agenda. Agora, uma coisa que a gente também observa, Túlio, e especialmente às vezes a gente vê no noticiário, um gestor público ser acusado de algo, muitas vezes indevidamente, porque a complexidade, como você está explicando, da composição de custo, faz com que alguém possa imaginar, epa, aí tem alguma coisa errada, esse negócio está muito caro e tal, e tal. E às vezes não é, às vezes é um outro problema. Por exemplo, eu sempre ouço falar que lá no norte do país, por exemplo, Acre e tal, não tem brita. Não é isso? Então, quando você importa brita de uma outra localidade para fazer uma determinada obra no local, tem um custo de transporte envolvido ali naquele, né? Isso acaba encarecendo e fazendo com que o preço ele saia num preço padrão que as pessoas estavam... Ou seja, esse esforço também protege o gestor público, né? Sem dúvida. A Fundação, ao longo de todos esses anos, né, como eu falei, desde 2012, tem procurado estudar todas essas lacunas, tá, e criar parâmetros e metodologias para inferir todas essas causalidades. Tá? Sem dúvida, isso já foi tema de estudo para a Fundação, e é sempre importante entender o seguinte: existe a necessidade de usar a brita, eu posso usar seixo rolado, que alternativas eu tenho para a brita e qual é o melhor custo-benefício para o Estado. Tá? Então tem essa outra agenda paralela, que é a alternativa. Então, a gente tem buscado estudar os pormenores de cada necessidade, mitigar, tá, os riscos do gestor público também, porque, sem dúvida, são decisões extremamente importantes, estudos complexos, e a Fundação tem se proposto a fazer todos esses estudos, como eu falei, tratando isso tudo com a maior transparência, documentando essa agenda, para que a qualquer momento os órgãos de controle e fiscalização possam estudar, e a gente vai estar aqui à disposição para responder. A partir de 2012, né, quando a Fundação do IBRE entrou nesse tipo de serviço, qual a sua percepção, né, dos gestores públicos, seja federal, estaduais, municipais, essa ajuda, né, que o IBRE dá nesse segmento? Se cada vez mais gestores estão identificando a importância desse projeto, você sente que há uma aderência boa, né, nesse novo serviço que o IBRE executa? Não tenho dúvida de que existe uma aderência, né, grande, assim, porque esse tipo de trabalho denota a boa fé do gestor público, do órgão, e no uso, com relação ao uso responsável dos recursos públicos. Tá? Mas a gente ainda tem uma grande dificuldade. São cadernos muito detalhados, com muitos estudos técnicos, e que a gente ainda não conseguiu alcançar tanto o setor público quanto o setor privado em todos os seus níveis para o melhor uso. Ou seja, existe uma distância entre a gente fazer o estudo, a gente transcrever o estudo, e esse conhecimento está lá na ponta, chegar até o ente público, chegar até o ente privado. Então, a gente ainda encontra orçamentos feitos
que não adotaram todas as premissas de forma correta. A Fundação tem feito um grande esforço para transferir esse conhecimento através de workshops, a grande maioria deles absolutamente gratuitos, para que o usuário aprenda a usar o sistema, né? Tem uma frase do DENIT que eu gosto muito. Eles dizem que o usuário precisa se apaixonar pelo sistema, né? O que o DENIT quer dizer quando ele coloca essa frase na rua, né? No fundo, Flávio, todos nós gostamos daquilo que nós sabemos fazer e que nós nos sentimos confortável em fazer, né? Então, para que a pessoa se sinta confortável em fazer, ela precisa conhecer. Então, a gente tem dedicado muito tempo em seminários, em workshops, levando esse conhecimento, e a gente se propõe a fazer isso toda vez que é convidado em todas as dimensões. Eu digo dimensões na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, a gente está aqui sempre à disposição. E um programa desse, né, também é essencial para divulgar esse tipo de conhecimento, porque, como você disse, esse é um processo, de alguma forma, lento, né, de convencimento e mostrando a importância disso. Agora, um outro ponto que eu fico também, estava fazendo uma reflexão, uma coisa é você ter o custo unitário, os preços corretos, né, a composição de custo também tecnicamente correta daquela obra. Outra coisa, Túlio, é a importância da obra em si para o processo, né, de desenvolvimento em curso. Então, ou seja, assim, eu suponho que um determinado órgão decide passar ali uma estrada num determinado local, então a FGV vai lá, identifica esses preços, o custo, consegue ter um balizamento, né, de quanto vai custar, etc. A pergunta seguinte é o seguinte: e o resultado dessa obra? Pois é. Como é que isso entra nessa matriz de construção, de ter não só a questão da transparência, da economicidade, mas também do impacto em si? Sem dúvida, Flávio, existe um impacto direto no desenvolvimento social e econômico, né? Porque o investimento em infraestrutura, ele, como eu falei há uns minutos atrás, né? Ele conecta regiões, Isso. ele conecta localidades, conecta localidades, pessoas, ele melhora a produtividade, né, do setor, ele diminui custo de manutenção logístico, Isso. ele gera emprego e leva a desenvolvimento, né? Abre outras oportunidades. Abre novas oportunidades, né? E eu diria que não só no raio direto de intervenção da rodovia, mas ao longo da rodovia, ou da ferrovia, ou do aeroporto, ou do porto que está sendo construído, né? Porque a função logística é conectar. A função logística é conectar, né? E a consequência é o desenvolvimento, é a melhoria na qualidade de vida do cidadão enquanto serviço público, enquanto política pública, né? Então, a gente percebe dentro do IBRE, investimento no setor de infraestrutura, ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer nação. Tá. Mas aí o IBRE tem perna para estar também indo além da orçamentação, ele tem perna para ir avaliar esse potencial de benefício socioeconômico desses investimentos? A gente não só tem perna, como já tem estudos desenvolvidos que vão ser divulgados aí em breve, onde nós criamos municípios sintéticos, né, para entender melhor o impacto desse investimento nos municípios de forma antecipada. E a ideia é que estudos dessa natureza possam priorizar, direcionar investimento de forma técnica, de tal forma que a gente não dependa da sorte para levar o desenvolvimento social e econômico para regiões que precisam ser desenvolvidas. E no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, aquela catástrofe climática, né? Eu acredito que também entender ou tentar antecipar situações desse tipo também faz parte também desse pacote, não? Pois assim, essa é outra agenda do IBRE, né, em conjunto agora com o DENIT.
a gente é latente, né? A mudança climática ela está acontecendo e a gente não pode negar, negligenciar, né? Então a fundação já está estudando e já tem até artigo publicado, né, falando sobre a geração e sobre o consumo de carbono nas obras públicas, né? Mas tem uma outra variável tão importante quanto essa. Historicamente, a gente sempre olhou 100 anos para trás os índices pluviométricos para entender o impacto nas diversas intervenções, né? Seja ela em infraestrutura de transporte, seja ela na construção civil. Diante do que está acontecendo, a gente está estudando uma nova referência para se analisar e até para entender melhor, bom, qual é o impacto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Quantas indústrias foram destruídas, como é que o Estado se recompõe. Porque a infraestrutura do Rio Grande do Sul foi muito afetada, né? Então, assim, será que a gente tem que olhar 500 anos para trás? Entendi. Os nossos índices pluviométricos? Será que se a gente tivesse feito a ponte um pouco mais alta, será que se o pilar dela fosse um pouco mais robusto, será que a água da chuva teria passado ali por baixo e as cidades ainda estariam conectadas, né? Então, isso também prevenção, né? É uma obra, eu diria que é uma obra resiliente, né? Esse foi o nome que o DENIT deu, obras resilientes, né? Como é que a gente estuda obras resilientes para que no futuro a gente não passe pelo que a gente está passando, nem tampouco submeta o cidadão brasileiro ao que o cidadão do Rio Grande do Sul foi submetido. Ou seja, isso recentemente. Pode acontecer, né? Em outras localidades do país, né? Isso pode acontecer em outras localidades do país, e como é que a gente pode se antecipar a esses eventos? Entendi. Túlio, um ponto também muito importante em toda essa tecnologia de coleta de informações que você já explicou, dos respondentes, as pessoas que colaboram em informar preço. Agora, uma coisa que eu queria, a sua reflexão, nesse mundo da informação digital, uma velocidade muito grande, das redes sociais, como é que a gente consegue, ou se é que a gente tem já uma resposta clara para isso, eu não sei como é que acontece em outros países, como é que a gente pode conseguir coletar preços de uma forma cada vez mais fidedigna e cada vez mais barato, dado que a revolução digital está aí, a gente tem alguma estratégia nova, como é que a gente, nesse novo mundo digital, como é que ou a gente precisa ainda da coleta presencial, do cidadão ir na empresa, ir lá presencialmente, falar com alguém? E existem alternativas que possam ser tão fidedignas, mas ao mesmo tempo mais barato, porque a gente quer sempre reduzir custos e aumentar a produtividade. Então, isso vale também para o processo de coleta, né? Isso vale, sim, sem dúvida alguma, Flávio, para o processo de coleta, mas é como eu acabei de falar. Uma coisa são os nossos desejos, os nossos anseios, a outra coisa é como o mercado funciona, né? Muitas das vezes, né, a gente tenta legislar o mercado, mas a economia mostra que o mercado se autorregula. Tá? E a dinâmica do mercado, ela precisa ser respeitada. Então, se de um lado a fundação hoje tem aí aproximadamente 400 robôs monitorando toda a movimentação na web, capturando preços que, de alguma forma, o mercado disponibiliza através das suas propagandas. De outro lado, em alguns casos, e não são poucos esses casos, a empresa ainda exige o respondente, né, a presença da fundação dentro da sala dele para obter essa informação. E mais do que isso, né, a gente ainda percebe que esse relacionamento interpessoal na coleta do dado primário, ele é essencial para que a gente tenha qualidade da informação primária. Sim, mas você falou da coleta na web. Por exemplo, se houve uma licitação lá no Maranhão de uma determinada obra que o saco de cimento custou tanto, eu não posso pegar aquela informação e trazer para o meu caso. A gente utiliza também essa informação, a gente coleta esse tipo de informação, mas essa informação ela traz outras variáveis. Ela traz dentro dela o custo logístico. Sim. Ela traz a capacidade. Às vezes não está claro, né? E ela não segrega, isso aqui é custo logístico, isso aqui é capacidade de pagamento, isso aqui é a inadimplência do órgão, isso aqui é o risco de eu receber ou não receber. Ou seja,
tudo aquilo está embutido dentro daquele preço que foi formado. Ah, eu comprei uma quantidade grande, então eu negociei melhor. Eu comprei uma quantidade pequena, eu paguei um preço mais alto. Então, tem algumas variáveis na formação do preço público que o preço transacionado, ele não divide essas parcelas. Tá? Então, a gente precisa trazer o que a gente chama de, coletar o que a gente chama de preço de mercado para poder ter a realidade mais aproximada e mais justa daquela contratação pública, né? E a gente diferencia isso dentro da fundação, tá? Só para você entender conceitualmente, Flávio, quando eu venho aqui e pergunto quanto custa esse copo, e eu vou em um fornecedor, eu vou em outro fornecedor, e eu vou em outro fornecedor, o que eu tenho aqui é o preço de mercado. Quando eu submeto o preço de todos esses fornecedores a um tratamento estatístico, o que eu tenho aqui é um preço de referência de mercado. Mas se eu olho o resultado de uma licitação no órgão A, olho o resultado de uma licitação no órgão B, o resultado de uma licitação no órgão C, o que eu tenho aqui é um preço transacionado. Mas na hora que eu submeto as 3 licitações a um critério estatístico, que eu tenho um preço transacionado referencial. Então, são conceitos que a gente vem aprimorando ao longo de décadas. Por isso que essa pesquisa simples da web é muito enganosa, vamos dizer assim, de um determinado preço. Não, eu não diria que ela é enganosa. Porque assim, ele não reflete, não vai refletir. Ela traz uma realidade de varejo. Mas ela não traz uma realidade da indústria ou do atacado, e eu preciso diferenciar, uma vez que quando a gente olha para uma obra pública, ela é uma obra de grande vulto, que ela negocia grandes quantidades, parceladas em várias entregas. Então, até para eu olhar o preço de uma nota fiscal, não é trivial. Porque na hora que você analisa o preço da nota referencial, desculpa, que você olha o preço da nota fiscal, o que você imagina? Comprei muita quantidade, o preço está mais alto. Está mais baixo. Comprei muita quantidade, ele está mais baixo. Comprei uma quantidade pequena, ele está mais alto. Né? Então, essa é a nossa expectativa. Isso. Como é que isso acontece na realidade? O que a gente viu estudando as notas fiscais? Que a negociação, o contrato é para uma grande quantidade, mas a entrega ela é parcelada. Então, independente da quantidade, a nota fiscal não reflete. Então, olhar para a nota fiscal pode ser também... Também pode não estou dizendo que mas pode nos levar a um viés equivocado. Por isso que a melhor medida ainda continua sendo, no caso de grandes vultos, o preço de mercado, que é aquele que a gente está ali tete a tete com a pessoa entregando a evidência daquela informação, né? E a gente dialogando e entendendo essa dinâmica de mercado para que, através de metodologias estatísticas, seja uma estatística clássica ou outro método estatístico, de alguma forma a gente possa ter a medida mais aproximada da realidade do mercado. Então quer dizer que assim, nesse processo todo o papel de quem está lhe fornecendo o preço, ou seja, do respondente, é muito importante, né? Ele é extremamente importante. A gente trata essa relação com os nossos informantes com muito carinho, com muito cuidado, com muito esmero. Inclusive, não só guarda essa relação com muito esmero, mas também guarda a informação que nos é fornecida com muito esmero, para que a nossa imagem nunca seja arranhada. E a gente tem feito isso, acredito eu, com muita competência, porque são 70 anos de história e nada nunca arranhou isso, né? Bom, Túlio, a gente está chegando já ao final da nossa conversa. Certamente você já deixou em aberto aqui outros temas que nós vamos voltar e conversar, mas do jeito que eu comecei, eu queria terminar. A gente começou falando, né, da Superintendência de Infraestrutura e Mercados Globais do FGV IBRE. O que você vê nas ações da superintendência para o futuro? Por onde é que você acha que vai ser necessário transformações, inovações, para deixar cada vez mais esse segmento dentro do IBRE na sua força que realmente merece e contribuindo, é aí que é importante. A gente está aqui falando de contribuição para o desenvolvimento do país, né? Porque isso, sem dúvida nenhuma, é um pilar muito importante. Penso eu, Flávio, que o mais importante na construção daquilo que a gente se propõe a fazer é estar sempre atento e com os ouvidos abertos,
né, para ouvir as necessidades do órgão público, entender as demandas do mercado privado e, de alguma forma, construir estatísticas e indicadores que possam apoiar esse desenvolvimento social e econômico e garantir que esse mercado seja um mercado suficientemente atrativo para que o setor possa continuar investindo, para que a gente veja competitividade, porque o que a gente não pode perder de vista é que o menor preço ele vai se dar sempre em função da competição. E para haver competição, precisa que o mercado seja atrativo e com todo esse cuidado, com todo esse esmero, promovendo economia, celeridade e transparência que a gente tem procurado trabalhar. A expertise da FGV, né, a confiança, a credibilidade é tudo, né, nesse segmento. Né? Mas, acima de tudo, a humildade. A gente precisa entender que precisa continuar sempre aprendendo. Existe um processo de inovação que ele acontece numa velocidade incrível, que a fundação precisa capturar, porque toda vez que isso não for capturado, o ente privado vai captar isso como lucro e a administração pública como ineficiência. Então a gente precisa estar extremamente atento. Depois da pandemia, essa dinâmica, tudo, você percebeu que houve alguma alteração significativa? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Penso eu que isso tem a ver com o nosso crescimento mesmo, né? O ser humano, ele inova e ele promove mudanças com velocidade cada vez maior e com tempo cada vez menor. Então, a gente precisa estar muito atento, precisa se fazer presente nas obras, precisa se fazer presente em congressos no Brasil e no exterior, para que a cada inovação ela seja capturada e seja transcrita para os nossos manuais e para os nossos cadernos técnicos. Fantástico, Túlio. Parabéns pelo esse trabalho, mais um trabalho, mais uma expertise que o IBRE vem desenvolvendo, e agradeço fortemente e esperamos aqui ter novamente, continuar, né, esse debate, essa discussão, que eu acho que é muito importante para entender melhor as ações do IBRE e o desenvolvimento do país. Bom, a gente fica por aqui, mais um episódio que a gente conclui, e queria agradecer novamente o Túlio e convidar você, se você se interessa por esse conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Nós estamos interessados de levar um conhecimento importante, claro, e seja muito objetivo, inclusive para a tomada de decisão, seja você pessoalmente, seja empresas. Muito obrigado e até um próximo episódio.